Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Mascarenhas, você está no podcast Agrociência, o podcast que acredita que a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. E nesse episódio 5, eu trouxe, junto com a minha colega Ana Delay, um convidado muito especial que você vai conhecer daqui a pouquinho, mas antes eu quero dar as boas-vindas à minha colega Ana. Seja bem-vinda, Ana. Olá, oi Fábio, oi pessoal. É muito bom estar aqui para falar sobre ciência, sobre agronegócio e em especial hoje sobre uma das áreas que eu amo, que é contabilidade. Então vamos lá. É isso aí, legal. E para falar sobre contabilidade, né, Ana? Uma pessoa aí que a gente conhece de longa data, um grande amigo, um grande parceiro, que não mediu esforços e de pronto atendimento já aceitou vir aqui bater um papo com a gente, né? Trazer informação, todo o seu conhecimento, seu vasto conhecimento. Então eu quero dar as boas-vindas ao meu amigo Gustavo Deboleto. Seja bem-vindo, Gustavo. Fábio, muito obrigado, Ana, pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. É muito bacana esse projeto de vocês, da gente estar aqui trocando uma ideia, conversando e realmente, assim, sempre focado na verdade, né? Tirando essas ideias dos mitos que tão dia estão ali. E é um trabalho que eu sempre desenvolvo, né? Porque realmente, como contador, como administrador, como professor, que eu sou desde 2007, sempre focado em você trazer a teoria à prática no dia a dia, né? Então, eu acredito que essa ideia, principalmente focado por eu ter o escritório de contabilidade, né? Quem seguir aí, @controlems, ou mesmo Gustavo Deboleto, porque é sempre o foco que a gente está desenvolvendo, né, Fábio? De você trazer cada vez mais a teoria para a prática e a prática para a teoria. A gente não pode fugir dessas ideias. Então eu acredito que esse projeto de vocês, da gente estar construindo um perfil bem traçado, bem ponderado em relação ao que é verdade, o que é mentira, o que é mito, o que realmente é fake news, para que você consiga realmente colocar os pingos nos is. E esse ponto que é bastante interessante, sabe? Bacana, legal. Então é isso. Mas então, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, Gustavo, será que você pode se apresentar para a nossa audiência aí, para quem não te conhece, para quem eventualmente vai ouvir ou assistir esse episódio, conhecer você, sua história, quem é você, por que nós escolhemos você para trazer aqui para falar um pouquinho sobre essa área tão importante aí para o agronegócio brasileiro? Bacana, Fábio. Obrigado aí pela oportunidade. Sou o Gustavo Deboleto, cara, sou nascido e criado aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, né? Sou contador, igual comentei, contador e administrador. Eu até brinco muitas vezes, eu sou muito mais contador, né, do que administrador, gosto muito da área de gestão, mas sou especialista na área financeira e empresarial. Então o meu foco todo sempre é a questão de lucros e resultados. Então sempre eu vou trabalhar, você pode acompanhar muitas vezes o que eu desenvolvo, o que eu trago, o que eu construo, é sempre focado no sentido de trazer resultados e principalmente lucro para a empresa. E dentro dessa construção, o meu mestrado, né, como professor, como dentro da área acadêmica, foi focado na gestão agroindustrial. Para quê? Para que eu pudesse trazer essa prática, né, das empresas, de como desenvolver lucro, de como construir resultados, de como que eu posso juntar a contabilidade voltada a um aspecto de gestão, mas principalmente para o agronegócio. Claro que para a empresa, porque é meu foco, mas o agronegócio é muito forte aqui na nossa região. E eu não tinha, como filho da terra, né, não ter os olhos, não estar focado em estar construindo esse olhar, esse cuidado do lucro, do resultado por agronegócio. Então, eu sempre vou estar trabalhando, sempre gosto de desenvolver, sempre trazer essa ideia que eu comentei no início da prática, né, da teoria para a prática, da prática para a teoria, mas principalmente focado em resultado. Porque se você não tem um resultado, se você não tem lucro, cara, você esquece tudo. Qualquer negócio é assim. Todo negócio ele foi feito para ter lucro. Se ele não dá lucro, ele não tem negócio. Filantropia é outro projeto. O cara fazer até filantropia, o cara precisa de dinheiro, velho. Né? Com certeza. Então, essa construção que eu acredito que é muito interessante, que eu digo assim, que é o chacoalhão, sabe, Ana? Que é o chacoalhão que a gente tem que dar no empresário, ou até mesmo no empresário rural, que isso que é o nosso foco hoje, que o negócio ele tem que ter resultado, ele tem que dar lucro, ele tem que realmente ter indicadores, construir informações para que você consiga mensurar o seu negócio no dia a dia, para que você consiga trazer ponderações que você vai falar assim, vou construir um planejamento, vou ver se dá lucro, vou ver se essa cultura dá lucro, se não dá. Então, esse é o principal foco que eu tento trabalhar, que eu desenvolvo. Trazer o lucro, trazer o desenvolvimento para o dia a dia, sabe? Bom, já que você já está falando né, nessa parte de lucro, de empresa, de produtor rural, vamos falar um pouquinho de profissionalização, né? Com base nisso que você está dizendo aí.
o produtor rural hoje, ele pode ser considerado aí uma empresa, a propriedade rural, em relação à profissionalização, gestão da informação, gestão de custos, como é que a gente pode lidar nas propriedades rurais? É importante isso ou é diferente das empresas da cidade? Excelente pergunta, Fábio. O que acontece é o seguinte no dia a dia. Muitas vezes, isso daí é um mito muito grande que se tem dentro da questão do agronegócio. Vamos dizer essa palavra que o propósito do nosso podcast aqui é justamente esse, desmistificar mitos, jogar mitos por terra. Então, continue. Hashtag mito, né? Então, o que acontece? Cara, a gente tem que tirar esse mito do dia a dia e achar que só porque eu tenho um negócio rural independente do tamanho, tá, Fábio? Eu gosto muito de dizer dentro dessa construção, sabe, Ana? Que independente do tamanho. Então, o fato de eu ter um negócio consolidado, de eu estar profissionalizado, ou seja, de eu conhecer os meus números, de eu saber os meus custos, de eu conseguir ter informações no dia a dia, quanto que eu vou ter de projeção com relação à minha produção, quanto que eu vou ter de custos, quanto que eu gastei com meus impostos, né? São informações simples, mas que fazem uma diferença muito grande no dia a dia quando eu começo a focar nessa profissionalização. Então, nessa construção, respondendo a sua pergunta, eu acredito que a profissionalização ela é indispensável, seja para qualquer negócio, mas muito mais hoje, né? Porque no foco do agronegócio, vamos colocar assim, no foco dos pequenos empreendimentos, dos grandes empreendimentos, os grandes porque a gente vê no dia a dia que cada vez mais você tem empresas americanas vindo aqui comprando grandes negócios, né, e tocando, eles já são profissionalizados. Então o pequeno acaba exigindo que você seja profissionalizado, você esteja preparado dentro dessa profissionalização, ou seja, com seus números, com seus indicadores, com a sua construção, de maneira simples, mas preparado para o dia a dia. Gustavo, quando você fala em profissionalização, você se refere a quê? A profissionalização técnica na produção, saber o que produzir, como produzir, e também você se refere à profissionalização da gestão rural, da gestão da propriedade, do campo, da terra, das finanças e tudo mais. É nesse sentido? Acredito que principalmente, né, Fábio? Porque se hoje, quando a gente fala de profissionalização técnica, acaba sendo uma exigência do próprio negócio, né? É como eu dizer que um profissional que está, um produtor rural que está no dia a dia, ele não vai se preocupar com o herbicida que ele tem que trabalhar, que ele não vai estudar qual que é a melhor semente que ele tem que trabalhar. Isso aí hoje em dia não tem como. Ele precisa dessa profissionalização técnica. Mas o que eu acredito muito fortemente é que ele precisa, além dessa profissionalização técnica, essa profissionalização com relação à questão da gestão. Ou seja, ele estar preparado para ele fazer uma gestão do negócio dele. E quando eu digo gestão, não é uma complicação, porque esse daí é um outro mito muito forte da pessoa achar que a gestão ela sempre tem que estar complicada. Não. Você fazer uma gestão financeira de uma pequena propriedade, ela pode ser feita muito bem num livro. Um caderno. Uma vez eu fui numa propriedade rural, Gustavo, que era bem interessante. O produtor era pequeno, né? A agricultura familiar. Ele tinha uma folhinha, né, que o pessoal chama aqui na região, que é um calendário, né? Só que eram números grandes e ele anotava lá: hoje eu apliquei a vacina tal na vaquinha tal. É uma forma de gestão essa? Com certeza, totalmente. E é interessante, Fábio, que em 2016 eu rodei pelo Sebrae, eu atendi toda a área de leiteira, então toda a bacia leiteira do estado. Então eu fui ali Angélica, Iviema, cara, agora não vou lembrar todas as cidades ali, Guatemi. Então essa região que era produtora de leite, a gente tinha um produto do Sebrae que trabalhava só com gestão de custos voltados ao agronegócio. E a gente tinha que desmistificar essa relação. Porque às vezes você falava de custo, o cara achava que era uma coisa tremenda, um negócio de outro mundo, né? Na contabilidade, hoje no dia a dia, na empresa, o cara fala de custo, o cara quer sair fora. E você vai ali mostrar para ele que muitas vezes a questão de trabalhar o custo é o quê? Ele fazer anotar, na folhinha mesmo. Entradas e saídas. Entradas e saídas, cara. Já é um grande começo. Ô, Fábio, eu gosto de falar assim, que isso daí já é 90% do trabalho dele, que muitas vezes ninguém faz. Então ele tá lá, às vezes 90% na frente de outros concorrentes deles. Ô, Gustavo, isso a gente já pode partir para o próximo item, né?
que é a gestão da informação. De certa forma, não, né? De fato, ele já está fazendo a gestão da informação da propriedade rural dele. A informação que ele mesmo produz para ele mesmo, né? Usar nas suas próximas tomadas de decisão, fazendo esse controle, né? Não, e a gente tem que imaginar, além disso, Fábio, que, por exemplo, assim, as maiores informações, a maior base, vamos colocar assim até tecnicamente, né? A maior base de informação, ela está no que você produz. Não adianta muitas vezes eu ficar preocupado com o dólar que está baixando, está caindo, com as variáveis climáticas que são importantes dentro do agronegócio, né? Mas se eu não tenho um simples controle do que eu gastei, dos meus custos do dia a dia, de quanto que eu gastei com combustível naquele período, de quanto que eu gastei com a aplicação de herbicida, de quanto que eu gastei com os gastos fixos da propriedade naquele período. Então essa relação a gente tem que ter bem coerente, tem que ser bem coerente, que a maior base de informações, ela está contigo na sua propriedade. Então é importante que você tenha consciência disso para poder estar utilizando ela. E quando ele não faz essa gestão, né, da informação e dessa profissionalização, tem um termo para isso, né? Ele acaba apagando incêndio a vida inteira, né? A vida inteira ele está ali apagando incêndio, resolvendo problema de algo que já aconteceu, algo que ele não previu ou que não se preparou para aquilo, né? E que é a ideia do planejamento, né? Porque a partir do momento que o proprietário rural, vamos colocar assim, ele está ali desenvolvendo, que ele tem as informações dele, ele tem toda aquela preparação, ele consegue ter um planejamento eficiente. Então, quando ele consegue ter um planejamento eficiente, seja das informações de custo, que ele pode projetar o que ele vai desenvolver, ou seja, de controlar se é a hora dele reduzir alguma colheita ou não, né? Uma lavoura aqui, se é a hora dele ampliar ou não, se ele tem que reduzir os custos, ele consegue fazer isso de forma eficiente, com as informações que ele tem, né? Ele para, realmente, como você falou, ele para de apagar incêndio. Ele começa a realmente fazer de uma forma planejada, e voltando no primeiro tópico, ele começa a fazer um trabalho de forma muito mais organizada e estruturada, profissionalizando o negócio. Profissionalizando, de forma profissional. Ô Gustavo, e com relação aos objetivos, né, do produtor rural, da sua família, da sua propriedade, né, você acha importante ele traçar objetivos próprios para curto, médio e longo prazo, objetivos claros que sejam bem definidos ali, para que fique bem claro para ele, para os familiares, para que eles possam trabalhar em prol daquilo? Qual que é a sua opinião em relação a essa parte, com relação aos produtores rurais hoje? Excelente, Fábio. A gente tem que, voltando nessa questão da profissionalização, a gente tem que entender que o negócio rural, vamos colocar assim, né? O negócio rural, ele é um empreendimento como qualquer outro. Então, ele é uma empresa como qualquer outra. Então, quando eu me proponho a criar objetivos, eu tenho que considerar tudo. Desde quanto que eu vou gastar com tal lavoura, desde quanto que eu vou ter que produzir, se eu vou ter que aumentar ou não em determinada cultura. Mas também me preocupar com meus gastos, ou seja, o que eu vou ter de prolabore, quanto que eu vou ter de retirada em relação ao meu empreendimento, porque não é só, eu tenho que entender que é o seguinte, eu também não posso só esperar que eu vou pagar os meus custos, né, meus gastos do dia a dia, né? Para explicar para a turma aí, prolabore. O que seria o prolabore? Para ficar claro para a audiência entender. Legal. Então, a prolabore em si, tecnicamente dizendo, é o seguinte, é o salário do profissional que trabalha, né, que labora, ou seja, do dono do negócio que trabalha no negócio, chama prolabore. Legal. Então, assim, quando a gente fala de prolabore, a gente coloca que seria o salário do sócio, o salário do dono do negócio. Então, o que a gente tem que construir é que, quando eu faço o meu planejamento, voltando nessa ideia, eu tenho que considerar tudo. Desde quanto que eu quero tirar. Falar assim, eu preciso de um salário de R$5.000 por mês, né? Eu não posso esperar apenas que eu vou gastar só o que me sobra, né? Que é a ideia de eu gastar só o que eu tenho de lucro. Não, eu vou planejar, eu vou construir um planejamento, eu vou construir um orçamento empresarial. E dessa situação é interessante, ou seja, construir um orçamento, o orçamento da empresa, o orçamento do meu negócio rural, aonde eu tenha lá cada gasto. Olha, quanto que eu vou gastar com a minha água. Não, vou separar aqui os meus gastos residenciais, vou falar assim, não, olha, eu consigo sobreviver com R$5.000 por mês, para eu comprar minha televisão, para eu trocar comprar minhas roupas, pagar os estudos dos meus filhos, beleza. Mas dentro desse planejamento é primordial que eu faça isso com antecedência, que é essa relação de eu estar profissionalizando, de eu estar construindo isso de uma forma de curto prazo. Olha, nesse primeiro ano, antes de ampliar minha lavoura,
eu vou trabalhar com uma Prolabore de R$ 5.000. Na próxima cultura, eu vou ampliar, eu tenho uma margem maior, eu vou ampliar para 6.000. Mas isso vai do quê? De eu construir um planejamento, e isso é interessante porque isso é muito bacana, porque dentro da construção de um planejamento empresarial, de um planejamento rural, existem os chamados ciclos. Certo. Então eu tenho um ciclo empresarial mais normal, que é de janeiro a dezembro. Mas eu, como rural, eu tenho que trabalhar dentro do meu ciclo de cultura. Certo, perfeito. E isso que é bacana. Então, por exemplo, se eu tenho um ciclo de cultura que ele começa em março e finaliza em fevereiro, então eu vou trabalhar o meu ciclo de cultura daquela forma. Ou se ele inicia em julho e começa em, sei lá, em agosto, não sei, eu vou trabalhar dessa outra maneira. Mas o importante é eu construir esse ciclo de acordo com o meu orçamento, ou seja, adaptar o meu orçamento, como eu vou trabalhar os meus números, essa construção do meu planejamento, seja os meus gastos variáveis, meus gastos fixos, né? Mas de acordo com o meu ciclo de cultura. E isso que é bacana. E é por isso que a gente escuta e usa o termo, né? Usa falar o termo a safra 2022-23, 2020-21, porque tem esse interstício aí, né? Esse período de tempo que não é o ano corrente como a gente está acostumado, ele muda. Esse período passa de um ano para o outro, né? Ele acaba mudando, né? É esse período que você está dizendo aí. Mas é legal. Agora eu vou passar a pergunta para minha colega Ana. Você tem alguma pergunta para o Gustavo, Ana? Fica à vontade. É importante que o Gustavo deixou bem claro essa realidade da diferença do sistema de um produtor rural como das empresas do comércio ou prestador de serviço que a gente conhece, que a gente tem mais informações, que é aquele mês fechado, que você trabalha, recebe e você gasta o seu dinheiro, o seu salário, né? Então, a realidade da propriedade rural, ela é diferente, por conta disso que o Gustavo já apresentou, que são ciclos diferentes de acordo com a safra, e as safras mudam também, né, de cultura para cultura, da pecuária para a lavoura. A gente tem aqui, por exemplo, celulose, né, que é o plantio do eucalipto. Então, existem diferentes cenários dentro do agronegócio que exigem um planejamento financeiro diferente. E é importante as pessoas conhecerem a importância da contabilidade ainda mais no setor rural, né, Gustavo? Porque senão, como que o produtor consegue honrar seus compromissos por mês, sendo que ele tem um ciclo diferente, né? Não, excelente, Ana. E o interessante nisso tudo, e a importância que você comentou, é que, assim, dentro dessa construção, que eu gosto muito de ser... Eu até brinco muito, que eu falo assim, eu gosto da metodologia BBF. O que é o BBF? É o basicão bem feito, entendeu? Então, a metodologia do Deboleto é a metodologia BBF. O que acontece? É o basicão bem feito. Qual que é o basicão bem feito? Cara, se eu fizer um orçamento, né, do meu negócio, eu tenho que entender, eu posso fazer o orçamento anual? Posso, sem problema nenhum. Só que eu tenho que entender que as minhas safras, elas são cíclicas, ou seja, é a sazonalidade que vai acontecer no negócio. Se eu tenho um comércio, ele também é sazonal, né? Se eu tenho uma sorveteria, ela também é sazonal. Então, o que vai modificar essa gestão financeira do dia a dia, essa gestão profissionalizada, vamos colocar assim? É realmente eu entender, eu como profissional do agronegócio, entender que essa sazonalidade eu tenho que me preocupar com ela. Então, dentro do período lá, eu posso fazer, eu não vejo problema nenhum, eu posso fazer um orçamento de janeiro a dezembro, como é um empresarial. Mas eu tenho que entender que, por exemplo, quando chegar lá em dezembro, eu estou no meio de uma safra. Então, eu não vou ter recurso referente àquela safra, eu vou ter muito custo. Mas depois, quando entrar janeiro novamente, eu vou ter, ao contrário, eu vou ter naquele trimestre um grande índice de renda, né, de receita, mas o meu custo menor, porque o custo já foi, vamos colocar assim, já foi alocado no ano anterior. Então, o importante que eu vejo maior, assim, é você, eu vou controlar, vou fazer o meu orçamento excelente, né? Eu vou fazer o meu orçamento excelente. Já é um passo muito grande na frente, né? À medida que eu vou melhorando, que eu vou adaptando essas situações, eu acho que é fantástico e é aquela situação, assim, é o meu objetivo-chave lá na frente. Eu consegui fazer esse meu orçamento de acordo com as minhas... com o ciclo da minha lavoura. Ou seja, se eu tiver que trabalhar de
de setembro ou de novembro até outubro, beleza. É nesse período que eu vou trabalhar. Se eu trabalho com gado, eu vou construir de acordo com gado. Se eu trabalho com eucalipto, eu vou construir meu orçamento de acordo com o eucalipto. Mas a preocupação maior que eu gosto muito de dizer é o seguinte, cara, controla, sabe? Controla, faz aquele controle, começa a fazer as suas anotações do seu planejamento, que esse já vai ser o diferencial tremendo. Mais uma sabe? que nós aprendemos, Ana, o basicão bem feito, hein? BBF, né? Adorei isso BBF. aí. E olha só, o Gustavo levantou uma coisa muito importante que a gente reforça na contabilidade e que a maioria das pessoas que não tem conhecimento da contabilidade confunde muito, que são os custos, né, Gustavo? É muito difícil principalmente para os alunos que iniciam no curso de Ciências Contábeis, compreender a diferença das despesas, do custo, a importância da contabilidade, de controlar esses gastos para que realmente o produtor consiga ter o lucro lá no final, né? E um dos mitos que nós temos no agronegócio é que o produtor rural não tem tempo, ou na maioria das vezes não tem tempo, ou não tem o conhecimento suficiente para fazer essa alocação correta dos custos da sua atividade. Esse mito, ele é realidade mesmo no cenário? Ana, eu acho fantástico essa sua colocação, sabe por quê? Porque assim, é uma situação que eu bato todos os dias. A questão dessa alocação dos gastos, ela não pode ser... É um mito, né? Então ela não pode ser muito gloriosa. Eu gosto de dizer assim, cara, vamos fazer a anotação. Se eu fizer os meus cálculos, se eu anotar no meu caderninho, se eu fizer um registro simples, fica muito mais fácil de eu organizar no dia a dia. Mas o que eu não posso é criar essa ideia de que é muito complexo e pelo fato de ser complexo eu não faço, né? Pensando no dia a dia do produtor rural. Porque realmente existe essa complexidade, que eu digo, essa complexidade até acadêmica, né? E é muito mais a complexidade acadêmica no sentido assim, eu vou separar custos fixos e variáveis, tal, custos diretos e indiretos, custos indiretos, diretos de produção, né? Beleza, existe isso academicamente, não tem problema. Não, usa-se termos que dificulta realmente o entendimento, mas que na prática Excelente, não é tão difícil de fazer assim. Não. É só que virar um hábito, né? Quando você começa a fazer, não precisa fazer tudo de uma vez, mas você começar a fazer do jeito certo, vira um hábito, daqui a pouco você está fazendo tudo esses termos difíceis que a contabilidade traz, né? E que está realmente trazendo resultado para a propriedade rural. Velho, BBF. Quebrar esse mito, né? O objetivo é quebrar esse mito e anotar mesmo o que realmente sai de recurso financeiro, do que entra de recurso financeiro, para que você conheça realmente o seu negócio. É quebrar esse mito e fazer o produtor ter conhecimento dos números dele. E é tão interessante isso que vocês falaram, porque é o seguinte, até vem uma construção muito grande, né? Tem alguns professores, principalmente assim, pegando a parte da contabilidade agora, né? Tem alguns professores de grande nome da USP, inclusive, que desenvolvem essa parte de contabilidade, que eles vêm numa construção muito grande dizendo que é o seguinte, cara, no fundo, você só tem duas contas, é receita e despesa. Acabou. A questão de você construir a separação de custos, de você separar custos, despesas fixas e variáveis é interessante, é super interessante. Mas no final das contas, você trabalha efetivamente com duas contas, é receita e despesa, é o que entra e o que sai, né? Então se você fizer o BBF, o basicão bem feito, fica muito mais fácil de você conseguir construir. Só que eu gosto também de entender, Fabiana, que assim, toda vez que você tem uma dificuldade, você tem uma oportunidade. Então, até para os acadêmicos, né? Até para o pessoal que está ali no dia a dia mexendo com isso. Cara, se você parar para pensar, se hoje você tem um produtor que tem essa dificuldade, cara, por que não você desenvolver um serviço de apoiar o cara? Exato. Por que não você ser um suporte que a gente tem hoje muito no ramo empresarial? É uma oportunidade de mercado. É uma oportunidade de mercado. Por exemplo, eu tenho hoje dentro do ramo empresarial, né, que eu atendo algumas empresas, os meus clientes, que é um projeto de BPO. O que é um projeto de BPO? Efetivamente, você trabalhar um financeiro terceirizado. Então, eu já desenvolvo isso para os meus clientes. Eu tenho uma empresa de fora, quero fazer. Não, se é meu cliente, eu faço para você. Eu faço acompanhamento financeiro para o cara. Né? Eu acompanho e entrego o relatório. Ele não se preocupa com nada. Ou seja, eu consigo sugar tudo que ele tem, transformo a informação e gero para ele. Por que não fazer isso no agronegócio? Por que não eu não tenho um BPO, uma terceirização,
dentro do agronegócio para o empreendedor rural que não tem tempo, como a Ana colocou, para desenvolver isso no dia a dia. Ô, Gustavo, antes de você dar continuidade, eu quero deixar algo bem claro aqui para a nossa audiência, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, que todos os temas que nós trazemos aqui não é só pensando no grande produtor, não é só pensando no pequeno produtor, é para todos, né, todos. O mito, ele recai sobre todos. Os mitos que tem no agronegócio, ele recai sobre todos os produtores. E quando a gente está falando aqui de controle de custo, de planejamento, você que é grande produtor, que já faz isso, pode estar achando uma grande besteira, a gente está falando isso aqui. Mas existem pequenos produtores que não fazem ideia, não sabem fazer e que a gente precisa alertar que isso é possível, que é fácil e que dá para fazer de forma tranquila. Né? Mas assim, a gente não precisa desmerecer também, né? Pequenos produtores também, alguns, eu até conheço pequenos produtores que têm o controle financeiro da sua pequena propriedade que funciona, né? Eu já fiz um projeto de extensão na universidade e levei para um assentamento rural essa metodologia de fazer um controle financeiro básico num caderno para algumas famílias que não faziam absolutamente nada, não sabia quanto ganhava, quanto gastava. E depois que eles começaram a implementar né, aquele controle básico que a gente ensinou para eles lá, até de carro eles trocaram. Porque eles viram quanto eles estavam ganhando e onde eles estavam gastando de forma errada, né? E daí conseguiram enxergar o dinheiro de forma correta. Isso que eu acho que é importante e vai de encontro com o que você estava dizendo. Que a gente tem a oportunidade de melhorar a qualidade de vida do produtor rural, seja ele pequeno, médio ou grande, agricultura familiar, seja qual for, né? Levando um pouco do conhecimento que a gente tem, tanto da parte acadêmica, econômico, financeiro, administrativa, né? Também as informações técnicas de produção, de produtividade, de manejo, né? O que você tiver de informação e conhecimento que vai agregar a produtividade, a vida daquele produtor rural, para que melhore a vida dele lá no campo e ele continue fornecendo alimento para nós na cidade, é de grande importância, de grande valia, né? Isso que é legal, isso que é importante. E é bom reforçar também, Fábio, que assim, é de fato uma situação que pode estar presente em algum grupo de produtores e não estar presente em outro grupo de produtores, mas uma coisa que acontece e é presente em todos é muitas vezes misturar o que é uma despesa pessoal da família com a da atividade, né? Isso é comum até nas empresas da cidade. Ou no rural. Isso. Então, é importante destacar que, por mais que é feito um controle, mas em algum momento da história, né, de trabalho desse produtor ou dessa empresa, algum momento se misturou a informação de despesa pessoal com a da empresa e que, se não houver um controle financeiro, é muito fácil da pessoa se perder financeiramente. Se ela se perder financeiramente, às vezes nem consegue voltar ou fica muito difícil voltar. E é bastante interessante isso que vocês estão colocando, porque a gente volta a dizer, né? É a profissionalização do negócio. Porque se você parar para pensar, muitas vezes, se você fica só naquela dependência de você misturar as contas, gastar só o que sobrou, né? Você acaba criando aquele mito de que o agronegócio não dá dinheiro. Ou eu só trabalho e nunca sobra nada. Nunca sobra nada. Por quê? Porque o cara não controla. Às vezes o cara tá comendo dinheiro, ele tá gastando, e ele não consegue perceber isso. Porque muitas vezes ele está fazendo um reinvestimento, cara. Às vezes ele gasta, e isso é diferente, né? Agora a gente vai mais contábil. Ou seja, a partir do momento que ele gasta investindo no negócio dele, ou seja, tirou o dinheiro, mas ele está investindo, ele está trocando a cerca, ele está fazendo uma medicando animal, ele está suplementando a terra que ele precisa. Cara, ele não está gastando, ele está efetivamente reinvestindo no negócio dele. Então, às vezes, naquele período, ele não vai ter dinheiro, mas aquilo ali vai contribuir para ele ter um resultado melhor da próxima vez. Então, essa visualização, ele só consegue ter quando ele tem os números. Isso não adianta, né? Você precisa dos números, você precisa ter um controle aprimorado, não precisa ser aquele Maximum Plus lá, mas você precisa ter um controle básico que você consiga saber aonde que está indo os seus gastos, né? Para não acontecer igual a Ana falou, você começar a misturar o seu dia a dia, o dinheiro da instituição, da
da propriedade rural com o que eu gasto no dia a dia e depois se perder, né? Mensalidade das crianças na escola. Não adianta, cara. E é o pequeno. Trocar o carro. Trocar o carro, né? E é interessante isso, Fábio, porque o que acontece? Eu falo para você assim, eu trabalho, eu tenho produtores pequenos e eu tenho produtores grandes. E quando eu falo grandes, grande mesmo. O cara que fatura 10, 12 milhões por ano, que eu considero grande. Então, se a gente parar para perceber uma relação dessa, muitas vezes o produtor rural, ele acaba se envolvendo nessa questão, muitas vezes, do recurso. Porque ele tem um recurso, ele consegue um recurso mais barato, vamos colocar assim. Ele consegue um empréstimo junto a um banco, ele consegue um financiamento junto ao banco mais barato. Então, muitas vezes cria-se esse mito que tem muito dinheiro, mas não é um dinheiro financiado. Né? Então, por conta desse financiamento, isso é qualquer negócio, cara. Né? Eu gosto muito de frisar assim, isso é qualquer negócio. Essa questão do financiamento, ele tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes o cara pega um financiamento lá, que é para ele melhorar a terra, aumentar a produção, ele vai lá e troca de caminhonete, velho. Faz uma Entendeu? viagem para Faz uma viagem, Nordeste, aí ele Disney. faz uma viagem pra Disney, aí o cara posta no Instagram e o cara fala assim, ó, o agronegócio que dá dinheiro nesse país. Mas o cara tá com dinheiro financiado do banco. Não tô falando que é errado, Mas o que acontece? Se não tiver o controle. Se não obrigado, Ana. Mas que... Entendeu? Olha defendendo a nossa contabilidade. Mas é verdade, Ana. Não, mas a gente tá aqui... Pode, mas você tem controle disso? Tem que ter um controle. Excelente. E é dentro dessa relação, Ana, que é interessante a gente redesenhar o negócio. Dizer que fala assim, olha, cara, eu preciso ter um controle dessa relação. Não que é errado, se eu tiver que gastar, eu vou gastar. Né? Faz parte, você trabalha para você conseguir usufruir daquilo ali. Mas é importante que você saiba para onde está indo o dinheiro. Né? Para que você realmente consiga voltar aquela grana lá, que você tenha essa ideia, fala assim, não, olha, eu gastei tanto, qual que é a minha margem, quanto que realmente eu posso utilizar daquele dinheiro. É igual você falou, muitas vezes você falando assim, mas isso aí é besteira. Cara, às vezes pro pequeno, pro médio e muitas vezes pro grande mesmo, cara, que o grande está ali no movimento, ele só vê o fluxo de dinheiro, só vê o fluxo entrando e saindo, mas ele não sabe para onde que vai. Nem se sobrou. Ele só vê assim, tem 1 milhão na minha conta hoje. Se deu lucro ou não. Não sabe. Amanhã eu tenho que pagar o financiamento do banco, é 1 milhão. Esse negócio dá dinheiro. Né? Até por conta daquilo que a gente falou no começo. Ele depende de uma safra, né? Não é mensal, e aí ele tem as despesas mensais. Isso aí que a gente pode chamar de planejamento a longo prazo, né? Exatamente. Se não tiver controle, é importante a gente destacar aqui que o agronegócio, ele leva muita porrada, né? Só que administrar esse setor, a pessoa ela tem que ter muita paixão pelo que ele faz e principalmente um controle das entradas e saídas dos recursos para que ele consiga perdurar aí na atividade por anos. Não, né? Isso que a gente nem falou ainda, eu acho que nem vai ser tema desse episódio, porque aí nós vamos para outra seara. Outra área? Ai. Outra seara, que são as intempéries climáticas que afetam diretamente a vida do produtor rural. Que ele não controla, ele apenas acompanha. Não? Aí, meu amigo, né, que impacta diretamente no seu lucro, na sua produtividade, em tudo isso que a gente está falando, né? Mas, enfim, não vamos entrar nessa seara, porque senão nós vamos... Até porque a gente tem um assunto mais complicado ainda para hoje, que é a parte dos impostos. Isso, né, era aí que eu ia falar. Mas antes da gente entrar nisso, só para fazer um fechamento, nós falamos sobre planejamento, falamos sobre custo de produção, falamos sobre... fazer o controle de toda fazer a gestão financeira dessa propriedade, independente se ela é grande, se ela é pequena ou não, né? Falamos de toda essa parte, o Gustavo deixou bem claro, frisou bastante isso. Então você, pequeno produtor, médio produtor, grande produtor, agricultura familiar, independente, você tem que fazer a gestão eficiente da sua propriedade, daquilo que você produz, com planejamento, com o pé no chão, observando onde entra, onde sai, quanto sobra e o que eu vou fazer com esse dinheiro que está sobrando. Se eu vou reinvestir, se eu vou usar como prolabore, enfim. Planejamento é a palavra-chave. Mas o principal é o BBF. Basicão bem feito. Então guarda essa aí para sua vida.
né? Já pode falar, o método BBF do Deboleto. BBF do Deboleto, é isso aí. E agora? Já vai para a legenda isso aí. Isso, já vamos botar na legenda do vídeo aqui embaixo, aqui, ó. E agora, pessoal, entrando na segunda parte aí do episódio de hoje, como a Ana falou, os impostos, né? E aí, Gustavo, com relação ao imposto, produtor rural paga imposto de renda, sim ou não? Como é que funciona essa parte do produtor rural? Cara, isso daí é importante, sabe, Fábio? Porque o que acontece? A gente tem uma estrutura tributária hoje no Brasil que é tremendamente difícil, né? Para a vida de contador, ela é complicadíssima no dia a dia. Imagina para quem está no dia a dia de fora, que só executa, né? Que tá ali, o cara tá no produtor rural que só faz acontecer. Então, o que é interessante, né? Que eu estava até pegando os dados e discutindo contigo um pouquinho antes. Cara, se a gente parar para analisar hoje, em média aí, o agronegócio responde por 26,5% do PIB nacional. Então é uma fatia tremenda, é mais do que 1/4 do faturamento do Brasil é do agronegócio. Olha a importância do setor. Olha a importância do setor. E o que é interessante dessa situação? Cara, se a gente parar para pensar hoje, isso aí estatisticamente, hoje, os tributos dentro dessa proporção do PIB, eles representam em torno de 33,9%, ou seja, mais do que 1/3 do faturamento é imposto hoje dentro do Brasil. Então a gente tem uma relação com os impostos muito próxima, eu gosto de dizer. Né? Até demais, né? Até demais, né? Então a gente até brinca, né? A gente tem um sócio majoritário, que são os tributos, que a gente tem que tomar cuidado. Por que tomar cuidado? Porque ocorre muito isso na vida empresarial, normal, se a gente pode dizer assim, ou seja, do empresário tradicional, né? Não do agronegócio, mas que muitas vezes o cara ele não repassa esse imposto e ele acaba tendo um problema na hora de pagar esses impostos, porque ele acaba... Ele é bonzinho, ele abraça para ele. Ele abraça para ele, Fábio, acontece isso, cara. Então, dentro do agronegócio não é muito diferente. Se a gente parar para imaginar, isso daí é uma triste realidade. Hoje, se a gente parar para imaginar assim, ó, o agronegócio, ponto. Em cima da mão de obra do agronegócio, ou seja, em cima da pessoa, do funcionário que está lá na fazenda, em cima do funcionário que você tem lá cuidando do seu gado, você tem só de impostos, fora os benefícios do funcionário, tá? Só de impostos, hoje você paga em torno de 28,5%. Eu gosto de dizer assim, que de cada 3 funcionários que você tem, 1 funcionário é imposto que você paga. Sabe? Imposto mesmo, INSS, que vai para dentro do INSS, que vai para a nossa pirâmide financeira, que é o INSS. Infelizmente, a gente tem que ser sincero, né? É uma preocupação que a gente tem que ter. Ainda bem que o agronegócio, dentro dessa desenvoltura, ele é forte, ou seja, ele consegue absorver esses custos e ir tocando. E dentro dessa preocupação, recai a questão de você pagar o imposto de renda. Porque o imposto de renda, o que a gente falou até agora, é imposto sobre a folha. Ou seja, de você ter o funcionário. Existe ainda a parcela do imposto de renda. Hoje o imposto de renda, pessoa física, né, a pessoa, o produtor rural, vou pagar o imposto no CPF do cara. Acima de 50 mil reais, Fábio, de lucro, o cara paga 27,5% de imposto. Ou seja, é quase 1/3, né? 27,5%, é mais do que 1/4, né? De imposto que o cara paga sobre um resultado acima de 50 mil reais. Hoje é obrigatório você declarar imposto de renda para produtor que já tem a receita bruta acima de 142 mil reais. Então, se a gente parar para pensar, um pequeno produtor, e a gente falando de agronegócio, 142 mil é pouco. Né? É pouco. Eu até agradeço, né? Ainda bem que você tem hoje um valor grande em relação à arroba do gado, em relação à soja, tem um valor interessante em relação a isso. Então, 142 mil é pouco, o cara fatura mesmo. Ele já é obrigado a pagar o imposto de renda. E como que funciona o imposto de renda do agronegócio? Cara, basicamente, ele tem que escriturar o livro caixa. Como é que funciona o livro caixa? O livro caixa, dentro do agronegócio, dentro do produtor rural, funciona as entradas e saídas de dinheiro. Tudo que entra e tudo que sai referente aos recursos da produção rural. Efetivamente.
Dentro das receitas, que são as receitas decorrentes do agronegócio, da produção rural, ele pode abater todas as despesas que são referentes àquele negócio, ou seja, os custeios, os investimentos, que fazem parte do negócio. Então vamos colocar assim, se o cara teve um faturamento de 150 mil no ano, anual, e ele teve de despesas durante o ano com investimento, investiu em cerca, comprou calcário, pagou funcionário e tal, de 100 mil, sobrou para ele 50 mil, certo? Então, em cima daquilo que sobra, ele paga os impostos, certo? Então, isso daí é uma situação bastante interessante que o produtor rural tem que tomar cuidado dentro dessa construção. Porque tudo que for de gastos, por isso que é importante você fazer o registro. Porque tudo que você gastar durante o processo produtivo, durante aquele ano corrente, e isso daí é bacana porque ele foge um pouco da ideia do ciclo da operação, né? Ele entra no ano corrente de janeiro a dezembro, o ano fiscal é janeiro a dezembro. Você tem que aproveitar e você aproveita tudo que você gastou. Então se você parar para pensar, poxa, chegou em dezembro, você tem um monte de gasto, você não colheu ainda. Uhum. Então você tem várias despesas que você não aproveitou da receita ainda. Bacana. O que vai acontecer? Muitas vezes eu vou ter um caixa negativo. Um saldo de caixa negativo, porque eu tive mais despesa do que efetivamente receita naquele ano corrente. Só que eu tenho uma legislação que me fala que eu tenho que ter eu posso até ter um saldo negativo, mas esse saldo tem que ser lastreado, né? Ele tem que ter um lastro, seja de um financiamento, seja de uma outra situação, para eu não estar sonegando receita, sendo bem transparente, né? Uhum. Porque toda vez que eu tenho um caixa negativo, a receita já volta, sonegando receita, certo? Uhum. Então, essa preocupação como produtor rural, eu tenho que desenvolver, de fazer o acompanhamento das minhas despesas, porque a sua receita, a Receita Federal já sabe, bicho. Quando você emite a nota fiscal que você tem que mandar o gado, a Receita já sabe. Quando você compra o calcário lá para você aumentar a sua produção, a Receita já sabe. Entendeu? Então, as suas despesas, eu digo que é uma obrigação sua você controlar. Porque a sua receita, o seu dinheiro, a Receita Federal já sabe. Uhum. Então, é importante, voltando nessa relação, que você controle esses valores para você poder usufruir realmente dos benefícios de você fazer uma boa declaração de imposto de renda. E não recair numa porrada, né? O que vem acontecendo muito, que eu acho muito bacana dentro dessa transformação, muitas vezes é você verificar se o seu negócio cabe e haver a transformação de uma forma empresarial, né? Que muitas vezes isso vem acontecendo, né? Vem acontecendo uma construção que é realmente você desenvolver um processo de holding, né? Uma holding patrimonial, para que você, dentro de uma holding patrimonial, você consiga fazer a apuração dos impostos referente àquela receita agrícola, referente àquela receita de pecuária, de uma forma menos invasiva do que você pagar 27,5%. Para você que quer saber um pouco mais sobre holding, né, rural, nós não vamos adentrar muito nesse assunto hoje, mas fique ligado que nos próximos episódios, daqui uns dias, a gente vai trazer um especialista aqui só para falar sobre isso, né, não, Ana? E muita informação importante sobre holding rural aqui, que vai ser bem bacana. Vamos explorar esse assunto a fundo. E aqui a gente já entendeu com o Gustavo que é uma estratégia da contabilidade, que é uma realidade de muitas propriedades rurais, que provavelmente é uma tendência, né, Gustavo, difícil de retornar, para que a gestão da propriedade aconteça de forma eficiente e principalmente para que essas obrigações tributárias elas aconteçam de forma real, fidedigna, né, e sem prejudicar os envolvidos, né, os filhos, herdeiros e tudo mais. Ô Gustavo, nós vimos que agora já começou a dificultar um pouco a vida do produtor, ficou um pouco mais complexa essa situação aqui. Quem que pode ajudar o produtor a fazer isso? Cara, contador. Vende teu peixe aí, vai. O contador é o cara que vai auxiliar. Arroba Gustavo de Boleto. Manda o recado ali. Cara, não tem como esquecer. É só lembrar do boleto de pagar. Gustavo de Boleto tá na área. Precisou dentro desse processo, a gente está ali para ajudar e auxiliar você cada vez mais a ter lucro no seu negócio. Qual que é o arroba da controle? Arroba controle MS. Vou colocar aqui embaixo. Pode ficar tranquilo que eu vou colocar aqui embaixo na edição. O Gustavo fez um vídeo nas redes sociais dele essa semana, se eu não me engano, e eu achei muito interessante o que ele falou.
que ele falou assim, você não precisa entender de contabilidade, você tem que entender do seu negócio, você tem que Perfeito. conhecer o seu negócio, e nós, né, os contadores, né, os Deixa essa profissionais da área parte de chata, contabilidade, burocrática, para quem entende, né? Para quem traz os é resultados, é isso especialista aí. nisso. Vai produzir alimento com qualidade, com segurança alimentar. A gente tem que deixar bem claro aqui que ele tem que conhecer que a contabilidade é uma ferramenta necessária para ele atingir o lucro, independente da atividade que ele exerça. Mas que existem profissionais que vão dar esse suporte, né? E profissionais capacitados, gabaritados, né? Com qualidade no que faz e responsabilidade no que faz, para ajudar o produtor a ter esse resultado. Aproveitando isso daí, Ana, é tão importante isso que você está falando, porque é uma situação que eu bato todo dia. Não tem mágica, cara. Não existe mágica na contabilidade, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu falo assim... É matemática, não, né? Não tem mágica, Fábio. Sabe por quê? Porque muitas vezes o cara... a pessoa não quer pagar o imposto. Tudo bem, isso aí é a opinião de cada um. Mas se é uma obrigação, ou seja, é uma situação que precisa acontecer dentro da legislação, você não tem como fugir. Você precisa atender. E não existe mágica. Se um contador, ou se um tributarista, né? Hoje se usa muito esse termo, te oferecer uma mágica, o cara, eu venho pagando imposto, você vai reduzir o seu imposto em 200%. Cara, desconfia, entendeu? Então, assim, o que eu acho muito, o que eu acredito muito, é assim, cara, é o basicão bem feito, ou seja, você vai lá, você faz uma contabilidade séria, você vai lá, registra as informações de maneira coerente, você vai organizar, você vai mostrar o que você consegue auxiliar realmente o empreendedor rural, né? Você consegue realmente demonstrar para ele o que pode ser feito e o que não pode. Dali, você inventar mágica, cara... É ilusão. É ilusão. É totalmente a pessoa querer se enganar, entendeu? Não existe isso. Então, essa preocupação que eu construo todos os dias. Tem contador bom, tem contador ruim, como qualquer profissão. Não tem É isso jeito. que eu ia dizer. A assistência, né, o apoio ao produtor rural, ele tem em todas as áreas, desde a produção, a compra do insumo lá com o engenheiro agrônomo e tudo mais, a produtividade, enfim, até a parte contábil de gestão. Ele tem pessoas gabaritadas, especialistas nesta área, que podem dar esse suporte, né? Basta ele ter essa consciência, né? Essa consciência de que se ele não sabe fazer, procura alguém que saiba, que pode dar esse suporte. E realmente buscar essa pessoa, né? E fazer. Desde a parte de produção até a parte econômica, contábil da sua propriedade rural, né? Ana, já nós estamos com um horário um pouco avançado demais. O Gustavo muito prontamente nos atendeu, mas ele já adiantou que tem compromisso. Agora são 4h20, ele tinha compromisso 3h30, mas tá tudo certo. Né? Mas como ele é um parceiro nosso aqui, né? Então o assunto é bom, né? E o assunto é importante. É importante, exatamente. Isso é o mais interessante. Deixa o like aí. Se o assunto é importante, deixa o like, né, meu? Pessoal, curte, compartilha o vídeo, divulga aí para que o máximo de pessoas tenha acesso a esse conhecimento, para a gente tirar os mitos sobre os desafios da contabilidade, que é uma coisa chata de fazer e não, é uma coisa importante que vai gerar lucro para o seu negócio. Então, curte, compartilha, segue a gente aí nas redes sociais. E, acima de tudo, deixe o seu comentário aqui embaixo, né? Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta aí para o contador, né? Para o Gustavo Deboleto? Ele, com certeza, prontamente vai responder a sua dúvida, né? Gustavo? Posso contar com a sua colaboração aí de responder os nossos ouvintes aí. Deixe, então, nos comentários abaixo aí desse vídeo, seja nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, onde você estiver assistindo ou ouvindo nas plataformas de podcast, fica à vontade, deixe seu comentário que o Gustavo vai responder sem problema nenhum. Então é isso, pessoal. Ana, Gustavo, devido ao avançado do horário, se deixar, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, batendo um papo, falando sobre esse assunto que é extremamente importante. Nós já vimos, nós já sabemos sobre isso, mas precisamos encerrar. Fica aí
Deixamos aberto, né, sugestões para os próximos episódios. Quem sabe a gente possa trazer o Gustavo em outro momento para falar especificamente de um outro assunto que ficou faltando, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez aí, Gustavo, a sua disponibilidade, de você vir aqui bater esse papo com a gente, trazer todo esse conhecimento, essa informação, que eu sei que você já está acostumado a levar aqui na rede local de televisão. Então isso aqui para você é mamão com açúcar, né? Isso aqui é só um bate-papo mesmo. Mas a ideia do nosso podcast é essa, tá? É informal, tranquilo, falando a linguagem dos nossos ouvintes, das pessoas que vão receber essas informações, essas notícias, todos esses dados, né, que é importante para a gestão do agronegócio, para que a gente derrube por terra todos os mitos que o agronegócio tem enfrentado aí nos últimos anos, que infelizmente tem aumentado cada vez mais, né? Então agradeço mais uma vez aí do fundo do coração pelo profissional que você é, pelo amigo que você é. Para quem não sabe, o Gustavo também é meu contador, né? Ele que faz meu imposto de renda. Então, assim, muito obrigado mais uma vez, Ana. Obrigado aí pela sua presença aqui. Hoje você não está no nosso presente aqui no nosso estúdio do podcast, mas está aí em Amambai, mas largou um pouquinho da tese aí para vir falar com a gente aqui, mesmo que seja à distância. Obrigado então aí pela sua presença e participação. Imagina, é um prazer. Vocês sabem que é gratificante demais para mim estar aqui levando conteúdo de qualidade para o máximo de pessoas que a gente consegue. E é um prazer falar sobre contabilidade, ainda mais com o Gustavo Deboleto, que eu conheço há muito tempo, foi meu professor, foi colega de trabalho. Então, assim, sei que daqui muitas pessoas, assim como a gente aprendeu um pouco mais hoje, muitas pessoas vão aprender um pouco mais sobre esse segmento que ajuda bastante as empresas e os empreendedores do agronegócio. É isso aí, Gustavo. Seu último recado, pode olhar ali para a câmera, deixa o seu último recado para a nossa audiência. Primeiramente, queria agradecer a vocês pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Vocês são amigos, além de tudo, né? Tanto a Ana quanto você, Fábio. Obrigado mesmo. Sempre que precisar, cara, estou à disposição. Agradeço até por essa oportunidade de estar aqui falando, porque eu sou assim mesmo, né? Falo de um jeito simples, mas de um jeito que realmente efetiva na hora de fazer. Eu sou muito mãos à obra. Vamos fazer? Vamos fazer. E é o que eu digo pro pessoal. Não adianta muitas vezes você deixar ficar se enrolando ou querer complexar a situação. Cara, faz o basicão bem feito, faz ali o que tem que ser feito, faz de uma forma clara, uma forma prática, que é isso que dá resultado. A partir do momento que você consegue fazer de uma forma simples, mas efetiva, te traz muito mais resultado do que você ficar encontrando fórmulas mágicas para o seu dia a dia. Isso aí é na gestão, é na contabilidade, é no agronegócio, é para a vida. Faça o basicão bem feito. Um abraço. É isso aí. Muito bom. Belo de um recado. Recado importante. Fica essa grande dica aí do nosso contador Gustavo Deboleto. E o nosso abraço. Né, Ana? Vamos ficando por aqui nesse 5º episódio, né, do projeto do podcast Agrociência. E agradecendo a sua audiência, como a Ana já falou, deixa aí seus comentários, sua curtida, segue, manda os nossos episódios para outras pessoas assistirem, que chega a mais outras pessoas essas informações que nós estamos produzindo aqui, para justamente desmistificar as fake news que assolam o nosso agronegócio nos últimos tempos. Então, meu abraço a todos, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você assistir até aqui, um abraço a todos, abraço Gustavo, dá um abraço aí, um tchauzinho para a nossa audiência. Tchau, pessoal, até mais. Tchau, gente, muito obrigado. Até o próximo. Até o próximo episódio.